Galera, esses dias eu estava fazendo uma reflexão bem nonsense, e eu quero convidar vocês a fazê-la junto comigo, mas ela é bem nonsense porque ela despreza vários fatores importantes a respeito de Deus. Então, eu já falo isso para você agora, para você não se assustar muito. Mas a reflexão que eu estava fazendo era assim: se Deus precisasse separar um breve retrato, não digo retrato de foto, tá? Uma breve descrição que fosse fiel da sua vida, onde será que ele procuraria essa descrição? Perceba que eu estou ignorando muita coisa a respeito de Deus, né? Que Deus sabe de tudo, Deus não precisa ficar procurando as coisas e tudo mais. Mas, vamos trazendo para o mundo natural, se Deus precisasse fazer uma descrição minha, Daniel Gustavo Rocha, se ele precisasse fazer essa descrição, onde será que ele procuraria? Qual seria o lugar que ele iria para localizar um retrato fiel de quem o Daniel é, de quem o Murilo é, o Alexandre é, e assim por diante, a Amanda é? Onde será que Deus procuraria? Como nós somos muito tecnológicos, talvez o mais óbvio, e a resposta que passou mais rapidamente na minha cabeça, foi que Deus pudesse fazer um apanhado dos principais conteúdos das redes sociais. Então, as principais fotos que estivessem no Insta, os momentos mais descontraídos que estivessem no Snap, e as frases de efeito mais da hora que estivessem no Twitter e no Face. Então, fazendo um compilado, um bem bolado de todas essas redes sociais, talvez fosse possível construir um retrato legal a respeito de mim, a respeito de você também. Pega lá os melhores momentos, tudo bem que eu não tenho o Snap, então já seria mais difícil, mas a maioria de vocês tem, então aí ia pegar os melhores momentos, aquelas coisas, Deus ia ter acesso lá ao arquivo do Snap, que eles dizem que apagam, mas na verdade não apagam, está tudo guardado para eles. Ele ia ter acesso, ia separar os principais vídeos, ia separar as principais frases de efeito do seu feed lá do Facebook, as fotos mais da hora do Instagram, e iria criar um retrato fiel a respeito do Daniel. Mas aí eu comecei a pensar bem, a pensar melhor, e eu percebi que talvez essa ferramenta, ou esse apanhado de informações que estão disponíveis nas redes sociais a respeito de mim, não dizem muito, não dizem tudo, não seria um retrato mais fiel a respeito de quem eu sou. Aí eu lembrei de um esquema que é muito menos tecnológico do que redes sociais, mas que, pensando bem, com mais detalhamento, seria algo que retrataria melhor quem eu sou, ou talvez quem você é, que seria o diário. Algum de vocês tem diário aqui? Ninguém tem diário? Meu Deus, realmente mudamos. Viramos uma página na história do mundo. Eu vou confessar para vocês que eu tenho um diário. Os meninos agora não joguem pedra, certo? Se segurem com essas frases de efeito. Mas eu tenho um diário. E eu imaginava que vocês não tivessem diário, porque afinal de contas agora, com as redes sociais, vocês podem postar tudo como um diário virtual. Mas o diário de papel, no caderno, ele é legal. Por quê? Meu diário também não é tão detalhado, tá, galera? Eu anoto os principais acontecimentos, só comentar com vocês. Os principais acontecimentos, coisas legais que acontecem na minha vida. Mas sabe o que acontece de legal no diário, que não acontece nas redes sociais, pelo menos comigo? Talvez eu seja o único, e vocês sejam diferentes. Mas no meu diário, eu não tenho receio de escrever coisas que não foram tão legais que aconteceram comigo. No meu diário eu sou muito mais verdadeiro. Por quê? Porque no meu diário, o diário ele foi construído, ele é sempre construído como uma coisa que você mantém em segredo. Quando minha mãe, por exemplo, apesar de eu já ter uma boa idade, minha mãe passa perto do lugar do meu armário, do meu guarda-roupa, onde estão escondidos os meus cadernos, quando minha mãe passa perto, eu arrepio. Quando eu vejo que a caixa lá, que tem alguns registros, algumas coisas da minha vida, está fora de lugar, eu já fico pensando, puxa, quem que veio mexer na caixa que tem os registros da minha vida? Tem coisa muito pessoal, tem coisa ali que eu não quero que ninguém saiba, tem coisa ali que é minha, são coisas que eu não compartilho com todo mundo. Então o diário ele é legal, e nenhum de vocês tem essa experiência. Se você quiser ter, vai ser legal, compra um caderno, 2 contos já, e uma caneta Bic, tá firmeza? Porque você no diário escreve coisas que você não compartilha com as pessoas. Por exemplo, imagine você que você
pretendia ir, olha essa grande ideia, você pretendia fazer uma viagem de férias e o seu desejo era ir para Cancún. Mas aí seus pais vieram e anunciaram que a viagem ia ser para Praia Grande. O que você faz no diário? O que você faz no diário? Você desabafa. Que lixo. Eu gostaria muito de ir para Cancún. Eu queria que meus pais dessem um jeito. Se vira, dessem um jeito, mas eu queria ir para Cancún. No diário você escreve toda a sua insatisfação com o fato. Por quê? Porque é segredo, ninguém vai ver, está tudo ok. Nas redes sociais, como é que funciona? No Insta. Você pega, vai para a praia, aí já enche o saco dos seus pais para ir para uma praia melhorzinha da Praia Grande, tira uma foto com um sorrisão, pega o filtro, transforma o mar da Praia Grande em azul e posta a foto. E ainda mete uma legenda, férias incríveis, tal. Mas aquilo não é a verdade do que está no teu sentimento. Percebe como existe uma diferença entre aquilo que a gente faz nas redes sociais, aquilo que a gente faz que é aparente para todo mundo, com aquilo que a gente faz quando a gente tem a possibilidade de que o que a gente escreve, o que a gente pensa, fique em segredo. Quando a gente tem alguma possibilidade de fazer alguma coisa que fique em segredo, a gente vai, na verdade, ser mais sincero conosco mesmos. Então eu percebi, refletindo depois dessa grande loucura, de que se Deus quiser um retrato fiel a respeito de mim mesmo, Ele nunca vai procurar naquilo que eu faço que aparece a todos. Ele sempre vai procurar naquilo que eu faço que fica em segredo. E eu quero ver com vocês na palavra alguma coisa a respeito disso. Abra lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós estamos começando a falar sobre bem-aventuranças. As bem-aventuranças, aí só vou passar por isso para vocês terem essa noção. Na verdade, a gente vai falar bastante sobre o Sermão do Monte, mas as bem-aventuranças elas estão no capítulo 5. Só que tudo que o capítulo 6 e o capítulo 7 falam, eles fazem, na verdade, reflexões sobre aquilo que foi dito no capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Então a gente já vai falar no 6, a partir do versículo 1. Diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Então, queridos, nessa passagem, Jesus, o princípio elementar dessa passagem é o seguinte: Jesus nos desafia a, quando fazemos alguma coisa, quando fazemos obras de justiça, não seguirmos o exemplo dos religiosos, porque o que os religiosos fazem e faziam naquela época? Eles faziam todas as coisas de maneira espalhafatosa, para serem vistos pelos outros, para aparecerem. E isso em si já trazia a recompensa que eles precisavam. Deus nos aconselha a fazer o que nós temos que fazer, as nossas obras de justiça, em segredo. E assim Deus irá nos recompensar. E o que isso quer dizer? Mais do que um princípio de vida, de como você deve atuar na tua vida, na maneira como você faz as suas obras de justiça, Deus traz nessa palavra a maneira que Ele trabalha nas nossas vidas. Quando Deus Ele nos chama para o secreto, para esse lugar de segredo, para esse lugar escondido, na verdade Ele indica que Ele não está comprometido com a construção da nossa imagem, com a construção do nosso lifestyle, de como a gente vai aparecer aos olhos dos outros. Mas Deus Ele está comprometido com algo muito mais importante que Ele vê dentro de você como sendo necessário para ser trabalhado, que é a construção do teu caráter. Então o lugar secreto é o local onde Deus escolheu para que eu e você sejamos trabalhados no nosso caráter. O lugar secreto é o lugar onde Deus vai trabalhar nas nossas vidas, vai moldar o nosso coração, vai tratar conosco
e vai nos fortalecer para nós honrarmos a Ele de verdade. Mas por que será que Deus escolheu o lugar secreto e não o lugar onde a gente aparece, né? Por que será que Deus não escolheu um lugar onde a gente está aos olhos de todo mundo para trabalhar no nosso coração? Porque o que acontece? No lugar secreto, a nossa motivação não é duvidosa. É um pouco do que eu falei para vocês aqui agora, naquele exemplo. No diário, quando eu estou em segredo, eu confidencio tudo aquilo que está no meu coração. As coisas boas, as coisas ruins, as coisas não ficam ocultas, ninguém vai ver. Agora, quando eu estou na frente dos outros, o que acontece? Eu mostro somente a melhor parte de mim, a parte que mais me exalta. Quando eu estou no lugar secreto, a minha motivação ela não é duvidosa. No lugar secreto, eu revelo de fato quem eu sou e o que me move. O que está acontecendo dentro de mim. Quando eu estou no lugar secreto e eu tomo atitudes nesse lugar, o meu caráter, ele efetivamente é demonstrado. Porque é muito fácil, quando eu estou aos olhos dos outros, por exemplo aqui, na igreja, ter atitudes que constroem uma imagem legal a meu respeito. Mas quando eu estou sozinho, ninguém está me vendo, ou melhor, ninguém que importa está me vendo, aí eu tomo outras atitudes, eu faço de outra maneira. No versículo 1 que nós lemos, Jesus ele fez uma advertência, ele falou assim para a galera que o ouvia: tenham cuidado como vocês realizam as suas ações, porque ele fala o seguinte, porque tenham cuidado como vocês praticam as suas ações, para que vocês não as pratiquem diante dos outros para serem vistos por eles. Jesus ele se preocupa com essa questão da motivação. Você sabia que a tua motivação em fazer uma ação, mesmo que ela seja positiva, se a tua motivação for errada, ela contamina e destrói toda a sua boa ação? Era isso que acontecia com os religiosos aqui. Esses religiosos, eles tinham um problema grande com todos os relacionamentos deles, sejam verticais com Deus ou sejam horizontais com o próximo. Por quê? Quando eles se relacionavam com Deus, eles tinham um relacionamento com Deus para aparecer. Então, a palavra fala que eles oravam em pé nas sinagogas, a fim de serem vistos pelos homens. Isso não é nenhum problema em relação a orar em pé, ou você vir aqui, orar na igreja. Não tem nada a ver com isso. Mas eles estavam fazendo algo bom, estavam orando, porém a motivação deles era orar para aparecer. Nossa, como aquele fariseu ali é santo, olha quanto tempo ele ora, olha como ele ora bonito, as palavras que saem da boca dele são palavras belas. Então esses caras, eles tinham o desejo de aparecer, a motivação deles era essa, e essa motivação contaminava aquilo que eles faziam. Aquilo que eles faziam perdia valor diante de Deus, porque eles estavam fazendo com o intuito de se autovalorizarem, de se autoengrandecerem. E o relacionamento deles com o próximo, o relacionamento horizontal, também era prejudicado. Por quê? Quando eles davam esmolas, eles chegavam em algum lugar, viam alguém necessitado, davam uma esmola, eles literalmente tocavam trombeta. Não sei se você é da época que tinha um ditado que falava, aquela pessoa fica tocando trombeta de tudo que ela faz. Não sei se você já viu sua avó, sua mãe falando algo assim, tem um ditado. Mas esses caras, eles de fato faziam isso, eles tocavam trombeta. Então, chegava aqui, digamos que eu seja um fariseu, vou abençoar a vida do Otávio. Então, eu pegava, abria a carteira aqui, aí, beleza, abria, aí pegava as moedas e tal. Até caiu mais coisa, pega aí, Otávio. Aí chegava aqui assim, fazia aquela já dava uma sacolejada, pode deixar aí. Aí dava aquela sacolejada, aí todo mundo olhava, aí eu virava. Vai com Deus. Aí fazia isso. Aí as pessoas, nossa, caramba, esse cara é diferenciado. Olha o que ele fez, ele sacou a grana dele e deu para o outro. Cara, que generosidade que há no coração desse cara, hein? Esse cara, esse é de Deus, hein? Esse é santo, esse é consagrado. Mas, na verdade, o que acontece? A motivação estava errada. A motivação estava, na verdade, conduzindo aqueles caras a fazerem as coisas para se autoproclamarem, para crescerem, para que eles recebessem toda a glória. Porém, quando a gente faz as coisas no oculto,
a gente começa a ver que as coisas são diferentes. E quando, muitas vezes esses caras, se eles tivessem que fazer essas atitudes de justiça no oculto, eles nunca fariam. Porque esses caras nunca sabiam o que era amor, eles não sabiam o que era se compadecer pelo próximo de verdade, eles não sabiam o que era ser generoso de verdade. Na realidade, esses caras eles estavam interessados apenas em si mesmos, em fazer aquilo que agradava a eles mesmos. Por isso que Deus, quando quer tratar o nosso caráter, Ele precisa nos levar para o lugar secreto. Porque no lugar secreto, longe dos holofotes, a gente costuma ser aquilo que a gente de fato é. No lugar secreto, a gente não fica fazendo média. Às vezes aqui na igreja a gente vem, faz média. Então tá aqui, aí canta louvores, pedem para orar, a gente ora, faz média. Mas se nosso coração não tem nada a ver com Deus, quando chega em casa a gente desencana, vive a nossa vida. Porque na verdade, nosso coração não está ali. O lugar secreto nos chama a, de fato, desenvolver a motivação correta quando ninguém está percebendo. Vou dizer para vocês que vocês têm uma grande oportunidade agora de desenvolver motivação correta. Na verdade, estava pensando nesse exemplo por muito tempo. Vocês sabem que agora no Amor em Movimento, na sexta-feira, vai ter a gravação do DVD do Amor em Movimento, né, que o Gui Rebuchini e os meninos vão gravar. E aí, o convite desse dia, você dá a oferta quanto você quiser. Um fariseu, diante desse cenário, quando ele for lá comprar o ingresso dele, o que ele vai fazer? Distingam bem o que eu vou falar, tá bom? Mas ele vai ver o Otávio está vendendo ingresso, e ele vai falar, puxa, o Otávio está vendendo ingresso, o Otávio é um cara importante, ele é do Teatro dos Teens, todo mundo conhece, eu vou fazer aqui um bagulho diferente para quê? Para ele depois dar uma valorizada para a galera. Então eu chego assim, ô Otávio, tudo bem, meu? Quero ingresso de sexta-feira do Amor em Movimento. Aí saca lá. Aí dá uma nota de, sei lá, R$100 pro Otávio. Otávio, caramba, que bênção, irmão, toma, tal. Aí depois o Otávio sai comentando, nossa, que legal, né, Daniel generoso, pá, deu pra caramba. Mas qual era a motivação do meu coração? Me autopromover. Agora, se eu sou o fariseu, se eu estou com a motivação errada, se o Otávio não tivesse sentado lá e ninguém fosse ver o que eu ia fazer, digamos que eu nem sei se dá para comprar pela internet esse ingresso. O que eu faria? Mostraria meu coração de verdade. Então eu iria lá, compraria todos os ingressos de segunda a quinta e na sexta-feira metia R$1. R$1 e comprava o meu ingresso. Por quê? Porque aquilo não era... Quando eu tive atitude perante o Otávio, não era algo que de fato saía do meu coração. Eu só queria ser exaltado. Quando eu estava no oculto, quando eu estava sozinho, fiz de maneira totalmente diferente. É assim que acontece muitas vezes na nossa vida, quando a gente está exposto aos holofotes da igreja, do ministério, dos nossos amigos cristãos, nós temos um tipo de comportamento. Mas Deus nos chama, queridos, a ir para o lugar secreto. Quando a gente vai para o lugar secreto, quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus, quando ninguém está nos vendo, ali é que Deus quer tratar o teu coração, tratar o teu caráter, tratar a tua motivação, para te ensinar a fazer coisas que ninguém mais vai saber, mas que você fará por conta do teu amor a Cristo, por conta da tua fidelidade a Ele, por conta do teu compromisso em obedecê-lo e ser fiel àquilo que Ele nos diz que nós devemos viver. Por isso que Deus nos chama para o lugar secreto. Ele quer te ensinar a fazer coisas grandiosas no lugar secreto. Ele quer forjar o teu caráter nesse lugar, para que depois, quando você estiver na frente dos outros, você não haja de maneira religiosa apenas para fazer média, mas que ali seja resultado do teu efetivo coração, do teu efetivo caráter diante de Deus. Por isso que Deus nos chama para o lugar secreto. Por isso que muitas vezes para algumas pessoas, algumas coisas de ministério demoram mais. Porque muitas vezes quando o coração é sondado, quando nós permitimos que o Espírito Santo sonde o coração, a gente vê que na verdade o que a gente quer é a nossa imagem, é o nosso lucro, é a nossa vida, é o nosso reino, e não o reino de Deus. Muitas vezes, queridos, vocês e a igreja em geral cristã, nós vivemos hoje num período que a nossa oração, vocês conhecem a oração do Pai Nosso, é assim, a oração do Pai Nosso, uma parte dela, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas nós estamos num período onde nós oramos assim, venha o meu reino, seja feita a minha vontade. E a gente acha que isso é natural, que é assim que tem que ser, que a minha vontade tem que prevalecer. Não, querido, Deus nos chama para o lugar secreto. Porque no lugar secreto,
a gente faz aquilo que a gente mostra quem a gente realmente é. A gente mostra aquilo que é de fato motivação do nosso coração. E aí nesse lugar Deus começa a trabalhar com a gente. Nesse lugar Deus começa a quebrar o nosso vaso, como alguns escritores bíblicos ilustram. Ele começa a nos moldar, Ele começa a nos ensinar o que é amor de verdade, por que nós precisamos agir em amor. Ele começa a nos ensinar sobre generosidade, por que a gente precisa agir em generosidade. Não para a nossa glória, mas para a glória do Pai. Sabe, queridos, Jesus, ele passou por um lugar secreto. E, na verdade, Jesus, ele tinha o desejo, e ele sempre reservava um tempo na vida dele, se você ler a palavra, para estar no lugar secreto. Então, se você for ver a palavra, ele passou 40 dias em jejum e em oração, no deserto, no secreto, buscando a Deus, buscando a face do Senhor. E depois ele foi tentado, e ele pôde vencer. Se você reparar bem, nós só podemos saber nós sabemos da tentação de Jesus, porque os escritores bíblicos relataram, não sei se Jesus contou para eles, ou foi uma revelação, mas aquilo foi uma coisa muito pessoal. Jesus e o diabo o tentando. E nós muitas vezes estamos diante desse cenário todos os dias. Mas como nós somos como placas de isopores no mar e não um iceberg, a gente não consegue vencer as tentações que são colocadas diante de nós. Vou explicar melhor. A placa de isopor, ela é um bagulho que, se você jogar na água, não sei se ela vai flutuar ou vai afundar, Igor. Vai flutuar. O Igor falou, está falado. Ela vai flutuar. Certo? Só que ela não tem nenhuma base abaixo dela, certo? Agora, o iceberg, vocês já viram, com certeza, muitas imagens na internet que mostram que tem um biquinho do iceberg, às vezes para cima, mas para baixo existe uma rocha de gelo monstruosa, gigantesca, que dá sustentáculo para aquele pico que está um pouquinho acima do nível do mar. Jesus era, dentro dessa lógica, um iceberg, porque ele estava no lugar secreto, ele buscou a Deus no lugar secreto, ele se encheu do poder do Espírito Santo, e aí ele venceu a tentação. Mas nós temos o costume de quê? De viver a nossa vida, seguindo as nossas próprias motivações, sem dar ouvidos à voz de Deus, andamos como placas de isopores no mar, e aí quando vem a tentação, quando vem o momento onde a nossa verdadeira motivação vai ser provada, o que acontece? O isopor se quebra, porque quem é placa de isopor não tem capacidade de resistir a uma tentação que deveria ser resistida por um iceberg. Queridos, a gente precisa se fortalecer no Espírito. A única maneira da gente resistir à tentação é estar fortalecido no Espírito. É permitir que no lugar secreto Deus trate o nosso coração. Nos ensine sobre a nossa pobreza de espírito. Eu e você somos pobres de espírito. E a palavra, ela diz assim em Mateus 5, nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Mas muitos de nós andamos por aí achando que nós somos ricos, ricos de espírito, por nós mesmos. Por nós mesmos. Não, queridos, a gente diante do Senhor tem que reconhecer a nossa pobreza. E a palavra no grego, ela fala na verdade de uma pobreza extrema. Eu sou pobre de espírito. Se depender de mim, se depender da minha carne, se depender da minha vontade, olha, não vai sair nada, não vai acontecer nada, eu vou caminhar sempre pelo caminho errado, eu sempre vou tomar decisões que desagradam a Deus. Quando a gente, no lugar secreto, reconhece a nossa pobreza de espírito diante do Senhor, e permite que Ele trabalhe no nosso caráter, nós vamos aprender a servir a Deus em qualquer lugar. Nós vamos aprender a servir a Deus quando as pessoas estão nos vendo, e aquilo não vai ser algo para a construção da nossa própria imagem, mas vai ser para a glória de Deus. E nós vamos aprender, especialmente nesse momento, no momento que nós estamos sem ninguém ao nosso redor, a sermos obedientes ao Senhor, a resistirmos, sem que ninguém precise vir depois me dar os parabéns por aquilo que eu fiz, sem que ninguém precise depois vir me honrar por aquilo que eu fiz, pela grande coisa que eu fiz, não, mas porque eu amo a Deus, porque deixei que Ele trabalhasse no lugar secreto na minha vida, eu vou me agradar nele, e Ele vai se agradar de mim, porque essa é a promessa. Mateus 6 fala isso, olha, se você orar no lugar secreto, buscar a Deus, Deus que vem em secreto, te recompensará. Se você der a esmola, ajudar o seu próximo, sem que a tua mão direita saiba da tua mão esquerda, você fez em segredo, Deus te recompensará. Deus é o recompensador, é o galardoador daqueles que decidem viver uma vida guardada no lugar secreto, para aprender verdadeiramente sobre o que é caráter do Senhor para as nossas vidas. Então, queridos, esse é o nosso desafio hoje.
nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus e falar: Deus, trabalha no meu caráter, eu preciso disso. Não quero ser como uma placa de isopor, não quero ser alguém que constrói ou que está em busca de construir o seu próprio reino, o seu próprio império e na verdade age segundo as suas próprias motivações. Não, eu quero a motivação do Senhor. Quero a motivação do Senhor para trabalhar no ministério. Eu quero entender qual é o coração do Senhor para ser generoso. Eu quero entender qual é o coração do Senhor para buscar a tua face. Eu quero buscar do Senhor. Quero buscar do Senhor vestes para usar, porque eu sou pobre de espírito, eu só posso viver se o Senhor estiver em mim. Eu não posso viver por mim mesmo, eu não posso te honrar por mim mesmo. A gente precisa disso, queridos. Que a gente possa orar mais: venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida, seja feita a tua vontade sobre mim, e que assim a gente possa glorificar o nome do Senhor. Você entende essa palavra? Vamos orar. Queria que você colocasse o seu coração aí diante do Senhor e permitisse ser sondado por Ele. O salmista uma vez ele falou assim: olha, sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho de vida, pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Pai, no nome de Jesus, a gente ouviu a Tua palavra, Pai, nós nos alegramos pela oportunidade de estudá-la, Senhor. Obrigado, Pai, pelos Teus conselhos, Pai, para as nossas vidas. Obrigado pela Tua advertência para nós. E nós queremos receber essa advertência com o coração quebrantado, Senhor. Nós queremos ter cuidado, Deus, de não viver a nossa vida, Pai, para glorificar a nossa própria imagem. Tu sabes que os tempos que nós vivemos, Pai, são tempos onde nós desde pequenos somos ensinados a fazer o nosso marketing pessoal, Pai, a aparecermos aos olhos dos outros, a aparecermos melhores, aparecer ser bom, aparecer muitas coisas, Pai. Mas nós aprendemos que no Senhor, se nós queremos viver de maneira que Te agrade, em primeiro lugar a gente precisa se colocar num lugar secreto, com o coração quebrantado diante do Senhor, para que o Senhor sonde a sinceridade do nosso coração e venha nos transformar, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu sei, Pai, da situação, Pai, do meu coração, de como eu preciso ser moldado, Senhor, nas motivações que existem na minha vida, Pai. E eu creio que muitos dos meus queridos aqui também precisam desse trabalhar do Senhor, Pai. Então vem sobre nós, Pai, vem com o Teu Santo Espírito, Senhor, colocando em evidência, Pai, tudo aquilo que há no nosso coração, que nos leva a fazer as coisas, até mesmo coisas boas, Pai, mas com motivações erradas. Nós não queremos isso na nossa vida, Espírito Santo. Nos ajuda, Pai. Nós nos expomos ao Senhor e pedimos: Deus, transforma isso no nosso coração. Muda, Pai, muda. Nós queremos a Tua glória. Nós queremos o Teu louvor, Senhor, e não o louvor para nós mesmos. Nós queremos, Pai, encontrar esse lugar de sinceridade, esse lugar, Deus, onde nós somos sondados pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor, Pai, prepare um lugar secreto para cada um desses meus amigos aqui, Senhor. Que o Senhor dê a eles, Pai, a tranquilidade, às vezes no meio, Pai, de uma tempestade. Às vezes a nossa casa é uma tempestade, a gente mal tem espaço para colocar o nosso coração em calmaria diante do Senhor e nos humilharmos na Tua presença. Nós muitas vezes somos envolvidos, Pai, somos envolvidos pelas luzes, somos envolvidos, Senhor, pelas responsabilidades e perdemos o foco. Senhor, que não seja assim com esses meus queridos, Pai, mas que o Senhor os ajude, que o Senhor, Pai, encontre corações quebrantados e contritos, dispostos a serem moldados pelo Senhor, e que Tu levantes, Pai, aqui no meio desta galera, Pai, pessoas e uma geração forte no Senhor, uma geração que tem um caráter moldado pelo Senhor, e que vive para a Tua glória, não vive para serem exaltadas pelos outros, que não procuram a glória do Seu nome, mas procuram a glória do nome do Senhor, Pai. Que o Senhor seja aquele que os aprova, que eles não busquem a aprovação de mais ninguém, Pai, que eles não esperem a aprovação de mais ninguém, mas que no Senhor eles encontrem satisfação plena, Senhor, por serem aprovados por Ti, por serem recompensados pelo Senhor. Que nisso estejam os nossos olhos, o nosso coração, o nosso desejo, Pai. É o que Te pedimos no nome de Jesus, em nome de Jesus.